Olá amigos, então como estão? Espero que se lembrem de mim, eu sou a Isa. Vamos iniciar uma nova semana e esta será a nossa aula 5 de português. Então, hoje eu gostava de começar a semana de outra forma. Queria partilhar convosco algumas coisas que nos chegaram a partir de propostas que fizemos nas aulas anteriores. Também para percebermos como é fácil fazer algumas coisas aí em casa. Basta vocês quererem. Temos aqui uma amiga que, a partir do livro da Mosca Fosca, nos enviou umas fotos aqui com algumas propostas. A Diana escreveu as palavras da história, tal como nós sugerimos, recortou as sílabas, montou novas palavras e enviou-nos aqui algumas produções do seu trabalho. Vejam o que a Diana conseguiu fazer em casa. E depois construiu uma série de novas palavras, que nós nem tínhamos pensado aqui na aula, e que ela descobriu com todas aquelas sílabas das palavras da história. Depois, sobre o Sílvio, não sei se lembram, nós tínhamos um desafio, eu sei que está muito pequenino, mas eu vou ler para vocês. Nós tínhamos um desafio que era dar um novo final à história. Lembram-se que o Sílvio tinha muitas profissões, imaginava que podia ter muitas profissões? Então, a Letícia enviou-nos este texto, que se chama Letícia, guardadora de sonhos. Quando for grande, quer guardar a lua. Guardar a lua? Mas fica tão distante da terra, diz o humano. E se for guarda das estrelas? As estrelas têm muito brilho, diz o humano. Eu gosto muito dos animais. Posso guardá-los. Mas os animais podem não ter confiança em ti, diz o humano. Vou guardar as árvores. Mas as árvores crescem muito e escondem muitos insetos. Vais ter medo, diz o humano. Já sei uma profissão ideal. Vou ser guardadora de sonhos. Boa, mana, é uma bonita profissão. Afinal, todos gostamos de sonhar, diz o humano. Não sei se lembram da história. A mãe ia sempre dizendo qualquer coisa. Aqui, em vez de ser a mãe, é um humano. Foi uma ideia gira que a Letícia teve e reescreveu a história à sua maneira. Então, para hoje, para a aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos ler uma história que se chama Sábios como Camelos, que eu já vou partilhar convosco. Vamos também identificar palavras importantes e escrever frases. Já sabem que a leitura e a escrita é um dos objetivos principais sempre das aulas de português, aqui no primeiro e segundo ano. Vamos fazer algumas atividades para compreender a história, ver como é que está organizada, quais são as personagens principais e os acontecimentos da história. Vamos utilizar umas palavras importantes que são palavras de ligação, que se chamam conectores, e descobrir o significado de novas palavras. Vamos também trabalhar os nomes, é o nosso conteúdo para hoje. E trabalhar também um pouco novas regras de singular e plural, está bem? Então, vamos começar a nossa história. Vou usar isto aqui. Estão prontos aí em casa? Eu gosto muito desta história, porque eu adoro camelos. Esta história está dentro deste livro que se chama Estranhões e Bizarrocos. Tem um nome giro. Foi escrito por José Eduardo Agualusa e as ilustrações são de Henrique Caiate. Então, vamos lá ver. Sábios como camelos. Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir. Era o nome dado naquela época aos chefes dos governos. Ele gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar, ele levava consigo 400 camelos carregados de livros e treinados para caminhar em ordem alfabética. O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Baal e assim por diante até ao último que atendia pelo nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas. Quando lhe apetecia ler um livro, o grão-vizir mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, não descansando antes de encontrar o título certo. Um dia, a caravana perdeu-se no deserto. Os 400 camelos caminhavam em fila, uns atrás dos outros, como um carreirinho de formigas. À frente da cáfila,
que é como se chama uma fila de camelos, seguiam o grão-vizir e os seus ministros. Subitamente, o céu escureceu e um vento áspero começou a soprar de leste, cada vez mais forte. As dunas moviam-se como se estivessem vivas. O vento, carregado de areia, magoava a pele. O grão-vizir mandou que os camelos se juntassem todos formando um círculo. Mas era demasiado tarde. O uivo do vento abafava as ordens. A areia entrava pela roupa, enfiava-se pelos cabelos e as pessoas tinham de tapar os olhos para não ficarem cegas. Aquilo durou a tarde inteira. Veio a noite e, quando o sol nasceu, o grão-vizir olhou em redor e não foi capaz de descobrir um único dos 400 camelos. Pensou, com horror, que talvez eles tivessem ficado enterrados na areia. Não conseguia imaginar como seria a vida dali para a frente sem um só livro para ler. Regressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria histórias? Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns aos outros por cordas e conduzidos por um jovem pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de areia até uma região remota do deserto. Durante muito tempo, caminharam sem rumo, aos círculos, tentando encontrar uma referência qualquer, um sinal que os voltasse a colocar no caminho certo. Por toda a parte era só areia e o ar seco e quente. À noite, as estrelas quase se podiam tocar com os dedos. Ao fim de 15 dias, vendo que os camelos iam morrer de fome, o jovem pastor deu-lhes alguns livros a comer. Comeram primeiro os livros transportados por Aba, ou seja, todos os títulos começados pela letra A. No dia seguinte, comeram os livros de Baal. 398 dias depois, quando tinham terminado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao seu encontro um grupo de homens. Eram as tropas do grão-vizir. Conduzido à presença do grão-vizir, o jovem guardador de camelos explicou-lhe, chorando, o que tinha acontecido, mas este não se comoveu. Eras tu o responsável pelos livros, disse ele. Assim, por cada livro destruído, passarás um dia na prisão. O guardador de camelos fez contas de cabeça rapidamente e percebeu que seriam muitos dias. Cada camelo carregava 400 livros, então 400 camelos transportavam 160 mil. 160 mil dias são 444 anos. Muito antes disso, morreria de velhice na cadeia. 2 soldados amarraram-lhe os braços atrás das costas. Já se preparavam para o levar preso quando Aba, o camelo, se adiantou uns passos e pediu licença para falar. Não façais isso, meu senhor, disse Aba dirigindo-se ao grão-vizir. Esse homem salvou-nos a vida. O grão-vizir olhou para ele espantado. Meu Deus, o camelo fala. Falo sim, meu senhor, confirmou Aba, divertido com o incrédulo silêncio dos homens. Os livros deram-nos a nós, camelos, a ciência da fala. Explicou que, tendo comido os livros, os camelos haviam adquirido não apenas a capacidade de falar, mas também o conhecimento que estava em cada livro. Lentamente enumerou de A a Z os títulos que ele, Aba, sabia de cor. Cada camelo conhecia de memória 400 títulos. Liberta esse homem, disse Aba, e sempre que assim o desejares, nós viremos até ao vosso palácio para contar histórias. O grão-vizir concordou. Assim, a partir daquele dia, todas as tardes, um camelo subia até ao seu quarto para lhe contar uma história. Na Pérsia, naquela época, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse uma grande inteligência. Aquele homem é sábio como um camelo. Isto foi há muito tempo, mas há quem diga que quando estão sozinhos, os camelos ainda conversam entre si. Pode ser. E termina assim a nossa história
para esta semana. Gostaram? Eu acho que sim, que vocês vão gostar desta história e que vão gostar imenso de trabalhar este livro esta semana. Eu vou deixá-lo aqui. Já sabem, o livro tem outras histórias lá dentro, tem histórias muito giras e muito interessantes, mas esta semana vamos só concentrar-nos nos sábios como camelos. Então, como nós já tínhamos trabalhado nas outras semanas, é muito importante que vocês, quando pensam numa história, se lembrem sempre de quais são as palavras mais importantes. E este vai ser o nosso primeiro desafio de leitura. Eu vou mostrar-vos aqui já todas as palavras, vou-vos dar um bocadinho para vos ajudar a ler. Vamos olhar para elas, pensem na história, pensem nas letras iniciais, nas sílabas iniciais, lembrem-se sempre, nós para fazermos a leitura, para treinarmos a leitura, temos que olhar com atenção para as palavras. Então temos camelos, grão-vizir. Aliás, eu acho que até pusemos aqui algumas imagens para vos ajudar. Vamos ver. Camelos, grão-vizir, já sabem, grão-vizir era o nome que se dava na altura às pessoas que governavam. Portanto, na altura era o grão-vizir. Os livros, o deserto. E acho que só tenho aqui mais uma imagem. Palácio. As outras ficam na vossa imaginação. Vocês vão aí em casa ilustrar como quiserem. Está bem? Então, mas vamos treinar um bocadinho essa leitura. Então temos também a palavra areia, formigas, vento, dunas, roupa, cabelos, olhos. E o que é que podemos fazer com estas palavras agora? Lembram-se? A Isa tinha-vos dito que vocês podiam sempre escrever. Escrevam. Eu tinha pensado que vocês podiam aí em casa juntar algumas folhas ou aproveitar um caderno que vocês tenham por aí que já não precisam e utilizem esse caderno como um caderno de escrita. Um caderno onde vocês escrevem só para vocês, como quiserem, o que quiserem. Podem copiar coisas aí de casa, podem copiar coisas da televisão, podem até copiar coisas aqui das nossas aulas. Mas esse caderno é só para vocês, está bem? Não é para ninguém corrigir, é só para vocês guardarem. E assim vão treinando a escrita e vão trabalhando muitas das coisas aqui das nossas aulas. Então, podem, por exemplo, escrever frases com as palavras que vimos há pouco. Então nós temos aqui uma frase, mas que tem aqui algumas rasteiras pelo meio, tem aqui algumas imagens. Como é que nós podemos fazer? Depois temos ali uma ilustração, carregavam os... A Isa vai-vos ajudar. Os camelos carregavam os livros. Vocês têm que ir buscar as palavras relacionadas com as imagens. Está bem? É um exercício giro que vocês próprios também podem fazer. Em vez de darem as respostas, podem ser vocês a construir o exercício com desenhos. E aqui, os camelos... está ali uma palavra escondida. Os camelos perderam-se no deserto. E acho que ainda temos mais uma. O grão-vizir vivia no palácio. Vocês já sabem, na história dizia que ele vivia no palácio. Então, agora vamos relembrar um bocadinho as personagens principais. Vocês já sabem que tínhamos o grão-vizir, os ministros, tínhamos também o pastor e depois tínhamos o nome de, pelo menos, 2 dos nossos amigos camelos. Então, quem era o grão-vizir? Era o chefe do governo. O Aba era o primeiro camelo da caravana. O Zuzá era o último camelo da caravana. Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. E o pastor guardava os camelos. Eu acho que aqui a nossa formatação não está muito bem, mas pronto, a Isa vai-vos ajudando, vou lendo as frases e vai correr tudo bem. Então, vamos lá ver. Aqui temos um texto, um pequenino texto, que nós temos que completar com as palavras mais importantes. Então, as palavras estão cá em baixo. Alfabética, carregados, biblioteca, Pérsia, viajava e camelos. Vamos completar então. Um grão-vizir vivia na Pérsia. E quando viajava, levava consigo 400 camelos, carregados de livros e treinados para caminhar em ordem alfabética. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas.
Gosto desta ideia. Uma biblioteca sobre patas. Então, o grão-vizir gostava imenso de quê? Lembrem-se da história. De ler, de escrever ou de comer. Claro que é de ler. Ele gostava imenso de ler. Por isso é que ele tinha tantos livros. Ele tinha 4 camelos, 14 camelos, 40 camelos ou 400 camelos. Lembrem-se lá. Ele tinha 400 camelos. Os camelos estavam organizados de uma forma diferente. Qual era o critério? Seria por alturas, por ordem alfabética ou por cores? Vocês já sabem, eles estavam organizados por ordem alfabética. A caravana, onde é que se perdeu? Na floresta, na savana ou no deserto? Esta é muito fácil. Claro que foi no deserto. E agora, porquê é que os camelos se perderam? Será que foi por causa de uma chuvada, de uma trovoada ou uma tempestade de areia? Vocês já sabem, foi uma grande tempestade de areia que ali passou. Mas houve alguém que salvou os animais. Mas como é que ele salvou os animais? Com frutas? Deu-lhes frutas para comer? Alimentou-os com frutas? Com livros? Ou com doces? Claro que foi com livros. Mas no final o grão-vizir não aceitou isso. Achou que tinha perdido os seus livros para sempre e quis castigar aquele pastor, porque ele tinha perdido os livros, porque ele tinha dado os livros a comer aos camelos, ou porque ele tinha vendido os livros, porque ele tinha utilizado os livros para alimentar os camelos. Tinha dado os livros aos camelos para comer. Então, vamos numerar aqui as frases de acordo com a sequência de acontecimentos da história. Eu vou ler-vos Vou ler-vos aqui as frases e vamos começar a ordená-las. Então, o grão-vizir quis castigar o pastor, os camelos contam histórias sempre que o grão-vizir quer, os camelos foram salvos pelo pastor que os alimentou e os camelos foram arrastados devido a uma tempestade de areia, aprenderam a falar e decoraram histórias e a caravana perdeu-se no deserto. Qual é que vocês acham que deve ser a primeira frase? O que é que aconteceu primeiro na história? A caravana perdeu-se no deserto. Os camelos foram arrastados pela tempestade de areia, depois salvos pelo pastor que conseguiu alimentá-los, mas o grão-vizir ainda assim quis castigar o pastor, não foi compreensivo com ele, mas os camelos aprenderam a falar e decoraram as suas histórias e combinaram que poderiam contar histórias ao grão-vizir sempre que ele quisesse. Então, cá temos aqui as nossas frases muito bem ordenadas. Então, agora temos aqui umas palavras, que são umas palavras que têm um nome que se chamam conectores, que são palavras que ajudam a fazer as ligações entre as frases. Nós às vezes utilizamos estas palavras e nem pensamos muito bem qual é a função que elas têm na frase. O grão-vizir, eu trago-vos só 4 para começarmos, depois vamos trabalhando com outras. É o mas, o quando, apesar e o porque. Vamos pensar em qual destas frases é que cada uma das palavras se encaixa melhor. O grão-vizir parava a caravana e depois tem que colocar uma daquelas palavrinhas e depois lhe apetecia ler um livro. Qual é que será a palavra que eu devo colocar ali? Será o mas, o quando, o apesar ou o porque? Vamos pensar qual é a palavra que nos faz mais sentido ali. O quando. Vamos ver. O grão-vizir parava a caravana quando lhe apetecia ler um livro. Os camelos sobreviveram apesar da tempestade de areia. O pastor explicou-se, mas o grão-vizir não se comoveu. Ele não quis saber dele para nada. Os camelos sobreviveram porque comeram os livros. Então, estão a ver, estas palavras são muito úteis, podemos utilizá-las para fazer frases mais completas e frases com mais informação. Então, vamos agora aqui a palavras difíceis que aparecem aqui na história e que nós podemos pensar sobre o seu significado. Um vento áspero começou a soprar de leste. Qual é o significado da palavra áspero aqui? Será forte, calmo, quente? O que é que vocês acham?
forte, um vento forte começou a soprar de leste. O uivo do vento abafava as ordens. Abafava. Pensem qual é que vocês acham que é o significado desta palavra. Seria acentuava, silenciava, acalmava. O uivo do vento silenciava as ordens. Pode ser. É o que faz mais sentido aqui. Aquele homem é sábio como um camelo. Eu acredito que vocês nunca mais se vão esquecer desta expressão. Então, sábio significa o quê? Que é um homem alto, sabedor ou rápido. É um sabedor, é alguém que sabe muitas coisas, é um sábio, sábio como um camelo. Então, agora vamos trabalhar aqui um bocadinho uma nova classe de palavras. Nós já trabalhamos os determinantes e agora vamos trabalhar os nomes. Os nomes, vamos ver, nós pensamos sempre nos nossos próprios nomes, não é? Eu sou a Isa, o meu nome é Isa. Isa é um nome próprio, sabem porquê? Porque fala de uma pessoa em concreto, refere-se a algo que é único, neste caso sou eu. Então, nós temos os nomes próprios e depois temos os nomes comuns, que são mais objetos, nomes de coisas. Então, aqui, nos nomes próprios da história, nós colocamos Aba, que é o nome do primeiro camelo da caravana, e Pérsia, que era o nome daquela zona onde vivia o grão-vizir. Depois temos os nomes comuns. Os nomes comuns referem-se a todos os membros de uma mesma classe. Objetos, animais, cores. Vamos ver alguns exemplos da história. Temos, por exemplo, camelo ou livro. Também podemos utilizar. Mas existem outros nomes que se chamam nomes comuns coletivos e que na história aparece um, que é este. Não sei se vocês já tinham aprendido esta palavra, que é a palavra cáfila. Cáfila é o nome que nós damos a um conjunto de coisas iguais. Neste caso, a um conjunto de camelos. São palavras que no singular, estas palavras escrevem-se sempre no singular, lembram-se? Já tínhamos trabalhado o que era singular e o plural, e designam um conjunto de seres ou elementos do mesmo tipo. Neste caso, temos aqui um conjunto de camelos. Existem vários tipos de nomes comuns, vários exemplos. Eu vou-vos deixar aqui algumas imagens, vou-vos dizer o que é que tem cada uma delas, para vos ajudar a pensar um pouco. Então, nós temos, na primeira imagem, um conjunto de lobos, depois um conjunto de ilhas, um conjunto de jogadores, um conjunto de cantores, um grupo de pessoas que se organiza para cantar, elefantes, formigas, ovelhas, músicos, pessoas, pinheiros, árvores de fruto e porcos. Pensem lá, qual é o nome que eu posso encontrar, nome comum, coletivo, para um conjunto de lobos? Vocês sabem? É uma alcateia. Uma alcateia é um conjunto de lobos. Ilhas, um conjunto de ilhas, é o arquipélago. Uma palavra mais difícil. Esta vocês sabem certamente. Equipa, coro, manada, é um conjunto de elefantes, formigueiro, é um conjunto de formigas. Aqui é fácil, formiga, formigueiro, mas nem sempre é assim. Ovelhas, é um rebanho. Orquestra, é um conjunto de músicos que até tem lá à frente o maestro que conduz. Um conjunto de pessoas é uma multidão. Um pinhal, que é um conjunto de árvores da mesma espécie, neste caso são pinheiros. E depois um pomar, que tem árvores de fruto. E esta última, uma vara, é um nome que não tem nada a ver com a palavra porco. Então, vara é um conjunto de porcos. Então, vamos fazer aqui um exercício muito rápido. Desculpem, vocês têm algumas palavras e depois têm 3 colunas. Temos que ir assinalando se estes nomes são próprios, comuns ou comuns coletivos. Temos palácio, Zuzá, areia, cáfila, grão-vizir, Baal e livro. Pensem só um bocadinho. E vamos ver onde é que podemos colocar o X em cada uma das palavras.
Então, palácio é um nome comum, Zuzá é um nome próprio. Reparem, Zuzá tem uma característica, escreve-se com letra maiúscula. Os nomes próprios escrevem-se sempre com letra maiúscula. E não têm que ser só nomes de pessoas, está bem? Pode ser o nome de uma cidade, de um rio, um país. Não tem que ser só os nossos próprios nomes. Areia é um nome comum. Cáfila é o único nome comum coletivo que aparece na nossa história. Grão-vizir é um nome comum. Baal, mais uma vez, um nome próprio. E livro, um nome comum. Então, agora temos aqui 3 conjuntos de palavras. Já fizemos um exercício parecido com este na última aula. Mas agora aqui é o mesmo exercício, mas vamos pensar só na classe dos nomes. Então, vamos assinalar com X o conjunto em que todas as palavras são nomes comuns. Nomes comuns. Ministros, camelo, cáfila e Zuzá. Palácio, livros, camelo, homem. Aba, grão-vizir, pastor e ministros. Qual é que vocês acham que é o conjunto que só tem nomes comuns? É este aqui do meio, não é? Agora, vamos ver o conjunto que só tem nomes próprios. Vejam se vocês descobrem. Jovem, aqui no meio temos jovem, governos, Zuzá e olhos, vento, deserto, Baal e olhos. E aqui no primeiro conjunto, desculpem, Isa não leu, temos Aba, Baal, Pérsia e Zuzá. Então, pensem lá. Temos aqui o primeiro conjunto, é onde temos que colocar o X, é onde só temos nomes próprios. Então, vamos só fazer aqui mais um bocadinho de treino, um exercício um bocadinho mais complexo. Temos que ler a frase, sublinhar os nomes e rodear os nomes próprios. Sublinhar os comuns e rodear os próprios. O grão-vizir viveu na Pérsia. Então temos grão-vizir, que é comum, e Pérsia, que será o nome próprio. Já sabem, o truque é ver os nomes próprios, são aqueles que são escritos com letra maiúscula. Aba carregava muitos livros. Temos Aba como nome próprio e livros como nome comum. Os camelos comeram os livros de Zuzá. Camelos, nome próprio, livros também, e Zuzá, nome... que palermice. Camelos, nome comum, livros também, e Zuzá, nome próprio. Desculpem, as pessoas também se enganam, está bem? Não tem problema nenhum. Quando nos enganamos, dizemos que nos enganamos. Então, eu se calhar nós já falámos um bocadinho sobre o singular e o plural. Aqui vamos só dar assim uma olhadela, porque é o tema que vamos trabalhar para a próxima aula, mas só relembrar que o singular é quando falamos de uma coisa e o plural quando falamos de várias coisas. Vou-vos mostrar aqui um exercício muito pequenino sobre isso. Ministros, círculo, camelos, cadeia e pastor. Que palavras é que são no singular e que palavras é que estão no plural? Lembram-se? Ministros, plural, círculo, singular, claro, camelos, plural, cadeia, singular e pastor, singular também. Então, assinala com X o número das palavras, se é singular ou plural. Vamos ver, temos livro, pele, areia, homens, formigas, cordas e carreirinho. Livros é plural, pele singular, areia também, homens plural, formigas plural, tal como cordas e carreirinho singular. Então, amigos, nós tínhamos aqui ainda alguns exercícios, mas nós vamos terminar a aula de hoje. Conseguimos cumprir todo o nosso plano. Eu queria só deixar-vos aqui algumas ideias para a próxima aula, está bem? Vejam que desafios podem fazer em casa. Vocês podem construir novas palavras. Eu gostava que vocês construíssem nomes para os camelos, nomes próprios para os camelos, está bem? Pensem nisso. Um beijinho grande para vocês e boas invenções para a próxima aula. Tchau, tchau!